Olá! Se você já viu funções em Python, você muito provavelmente está acostumado com esse tipo de estrutura aqui, uma definição com um return no final, que vai ser o que vai sair da sua função, certo? O resultado da sua função. Nesse vídeo, a gente vai diferenciar essas funções aqui, que eu vou chamar como sendo funções normais ou as funções comuns da linguagem, das chamadas funções geradoras, tá? Que também tem uma definição, um nome, mas ao invés do return, possui esse termo aqui que é o yield. E daí a gente vai ver qual é a diferença do return para o yield e quando que você pode usar um gerador de uma forma mais eficiente do que uma função normal da linguagem. Então vamos começar pelas funções comuns, aquelas que você muito provavelmente já teve contato desde o início da linguagem, tá? Então, eu defini aqui uma função bastante simples que eu chamei de eleva ao quadrado, que recebe um iterável de números. Aqui dentro do corpo da função, eu criei uma lista vazia e a essa lista vão ser anexados o quadrado de cada um dos números presentes nesse iterável e de retorno dessa função a gente tem essa lista de números com cada número tendo sido elevado ao quadrado. Tá? No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre iteradores e iteráveis, então se você não lembra exatamente ou se você não sabe exatamente o significado de um iterável e de um iterador, talvez seja interessante você dar uma olhada nesse vídeo, no último vídeo aqui do canal, eu vou deixar na descrição também, vou colocar no card, para você se lembrar desses termos, tá? Muito provavelmente você vai conseguir entender esse vídeo aqui sem ver o último, mas eu recomendo bastante que o veja assim que puder, ok? Então eu vou rodar essa célula aqui desse Jupyter Notebook só para a gente poder começar, ok? E daí agora vamos testar essa função, só para a gente ver como é que ela está funcionando. Então eu criei aqui uma tupla, né, que eu chamei aqui de números, é uma tupla, portanto é um iterável, tá? Então, se eu rodar isso daqui, a gente tem aqui como resultado 1, 4 e 9, tá? Que é o quadrado de cada um desses números aqui que tinha na minha tupla. Vamos ver qual é o tipo de eleva ao quadrado. É, como a gente já espera, uma função, certo? Perceba aqui que eu não passei nada, certo? Eu simplesmente coloquei aqui o nome da função e apareceu aqui function como sendo o seu tipo. Agora, se eu pergunto qual é o tipo de eleva ao quadrado a partir do momento que eu já passei um iterável, tá? Eu, obviamente, vou ter como tipo o tipo do retorno dessa função, tá? Perceba que o retorno é uma lista. Aqui na minha definição, eu tinha criado uma lista vazia e anexando o quadrado de cada número presente no iterável e retorno essa lista, certo? Portanto, esse tipo aqui faz sentido ser uma lista. Vamos entender o que a nossa função está fazendo. Ela recebe um iterável, que no nosso caso aqui é a nossa tupla chamada de números. E daí você tem um loop for. Então o loop for vai passar por cada número, elevar ao quadrado e a instrução append vai anexando cada número na nossa lista, que começou como uma lista vazia chamada resultado. Aí no final, o que você tem é cada número elevado ao quadrado sendo retornado na forma de uma lista. Isso daqui foi só para a gente lembrar o que é uma função, tá? E o comportamento de uma função. Vamos agora dar uma olhada nas chamadas funções geradoras ou simplesmente geradores. Eu sempre recomendo que quando você encontre um termo ou alguma coisa na linguagem que você não sabe exatamente o que significa, que você consulte a documentação da linguagem. A documentação da linguagem Python ela é muito boa. Então, se você vier aqui no site da linguagem, python.org, aqui você vai ter docs, que é a documentação. Se você clicar aqui, você vai ter uma série de informações. Dentre uma delas tem aqui um glossário. Tá? E aqui você vai ter as definições dos principais termos que aparecem na linguagem. E alguns deles estão traduzidos para português, tá? Tem algumas linguagens aqui, então se você clicar aqui em português do Brasil, uma boa parte deles já está traduzida. Tem alguns que ainda não estão, mas boa parte já está traduzida. Tá um trabalho da comunidade Python nacional. Se a gente pegar a documentação da linguagem, ela vai definir geradores da seguinte forma. Eu vou ler aqui e daí a gente vai tentando interpretar isso e depois parte para os exemplos.
Então, um gerador é uma função que retorna um iterador gerador. Por isso que eu falei que é interessante, caso você não saiba o que é um iterável ou um iterador, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aí na descrição, tá? É parecida com uma função normal, exceto pelo fato de conter expressões yield para produzir uma série de valores que podem ser usados em um laço for ou que podem ser obtidos um de cada vez com a função next. O next a gente também já viu no vídeo sobre iteráveis e iteradores. Normalmente, refere-se a uma função geradora, mas pode referir-se a um iterador gerador em alguns contextos. E isso vai ficar um pouquinho mais claro um pouco mais adiante, tá? Em alguns casos, onde o significado desejado não está claro, usar o termo completo evita a ambiguidade. A documentação também define o iterador gerador, um objeto criado por uma função geradora. Cada yield suspende temporariamente o processamento, memorizando o estado da execução local, incluindo variáveis locais e instruções try pendentes. Quando o iterador gerador retorna, ele se recupera do último ponto onde estava. Em contrapartida, as funções que iniciam uma nova execução a cada vez que são invocadas. Pode estar um pouco abstrato, acho que está um pouquinho abstrato, então vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Sempre tentando fazer relações com essas definições que a gente acabou de ver. Então, a própria definição, ela diz que as funções geradoras são similares às funções normais. É o que está aqui, né? É parecida com uma função normal, exceto pelo fato de conter expressões yield. Então, eu criei aqui um gerador de quadrados. Ele é muito parecido com a função eleva ao quadrado que eu escrevi anteriormente. Tá, vamos dar uma olhada na estrutura dela aqui e depois fazer algumas comparações. Esse gerador ele também recebe um iterável de números, e daí eu estou colocando aqui for número in iterável de números, yield número ao quadrado. Eu vou copiar aqui a nossa definição anterior da nossa função e vamos comparar as duas estruturas. Na minha função, eu criava uma lista vazia e ia anexando cada quadrado nessa lista vazia até ter, né, todos esses quadrados na lista e retornava a lista completa. Perceba o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu não estou criando lista nenhuma. Eu estou já iterando nesse iterável de números e estou dando um yield de número ao quadrado. É uma estrutura levemente diferente. O que significa yield? Tá? Se você olhar aí em algum dicionário, você vai ver que tem as seguintes traduções, tá? Dentre outras. Produzir, prover, render, né, de rendimento. Tá? Então, isso significa o quê? Da forma como eu escrevi aqui, eu estou passando por cada número e estou elevando esse número ao quadrado. Só que eu não estou fazendo isso tudo de uma vez, eu estou fazendo sob demanda. Tá? Então, por exemplo, se eu passar lá 1, 2 e 3, então vai vir aqui número 1 e quando eu solicitar, esse número 1 vai ser elevado ao quadrado, vai dar 1, obviamente, e vai ser, então, me produzido esse número, tá? E daí eu posso fazer o que eu quiser com ele. É sob demanda. Só vai passar para o 2 quando eu demandar isso novamente. Ok? Vamos ver isso na prática, tá? Aqui na definição ele está falando aí sobre o next. E a gente já viu isso lá no vídeo sobre iteradores e iteráveis. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. E antes, vamos avaliar os tipos que estão envolvidos. Eu vou rodar essa célula aqui para a gente ter o nosso gerador. E o tipo é um tipo função. Aparentemente não mudou muita coisa, correto? Agora, quando eu passar números, eu não tenho mais a produção de uma lista. Perceba o que ele está me dizendo aqui. É um objeto gerador que tem esse nome aqui em um espaço de memória, em um endereço de memória. Tá? E se eu perguntar agora qual é o tipo desse objeto que eu criei, né, a partir do momento que eu passei números para esse gerador, eu tenho ali um tipo gerador. Vamos agora brincar um pouco com esse objeto que foi criado. Como esse objeto é criado em um endereço de memória, eu vou então criar uma variável que vai ser simplesmente uma referência a esse objeto em memória, tá? Variáveis em Python, elas são referências, certo? Então, eu estou aqui criando uma variável onde eu estou associando essa variável esse objeto gerador, tá? Que vai estar em um determinado endereço de memória. Tá? Então, estou criando essa variável g aqui. Se eu perguntar quem é g, está aqui o objeto gerador em um determinado endereço de memória. E
Vamos entender essa lógica de que você só vai ter o resultado sob demanda. Então, se eu pedir aqui qual é o next em G, ele vai me dar o número 1, tá? Por quê? Lembrando, quem é números, né? Números é aquela tupla que a gente tinha criado lá anteriormente, 1, 2 e 3. Então, o que foi feito? Veio aqui, números. Aí você tem aqui, for número em iterável de números, certo? Que no caso é a nossa tupla. Quando eu peço o next, ele vai olhar o seguinte, bom, eu estou na primeira chamada. A primeira chamada é referente ao número 1. Então, ele vai pegar o número 1, vai levar ao quadrado e vai produzir isso, prover isso para a gente. Tá? Por isso que apareceu aqui o número 1. Se eu fizer novamente uma chamada, apareceu 4. Por quê? Qual é o próximo número aqui da tupla? 2. Aí ele vai pegar 2, vai levar ao quadrado e vai me gerar esse número. Qual é o próximo número? 3. Logo, se eu pedir aqui o next, veio o resultado 9, porque foi 3 elevado ao quadrado e deu o yield desse resultado para a gente, que é o número 9. O nosso iterável foi consumido. Logo, se eu pedir novamente aqui next, deu um stop iteration, uma exceção de stop iteration. Muito similar, igual, na verdade, né, o que a gente já tinha visto lá no vídeo de iteráveis e iteradores. Só para ter certeza que a gente entendeu o que está acontecendo, vamos dar uma olhada numa animação aqui. Então, como sempre, a gente começa com a nossa tupla. E essa tupla foi passada para o nosso gerador como sendo um iterável. Agora, o que acontece? Quando você tem uma chamada next, essa chamada vai verificar qual é o próximo elemento nessa tupla, vai elevar ao quadrado e vai para a instrução yield, que vai gerar esse número elevado ao quadrado para que você possa utilizar em seu programa. E esse procedimento é repetido em cada chamada next. Essa mesma função geradora que a gente criou, ela poderia ser criada na forma do que a gente chama de uma expressão geradora. Tá? Então, tudo isso aqui que eu escrevi, esse def, esse for e tal, tudo isso poderia ser escrito em apenas uma única linha, dessa forma aqui, número ao quadrado, for número em números. Tá? Daria exatamente a mesma coisa. Quem já está um pouco acostumado com a linguagem sabe que é uma sintaxe muito similar a um list comprehension, né? Com a diferença de que no list comprehension, por ser uma lista, você tem colchetes no lugar aqui dos parênteses, tá? E obviamente que daí é uma lista, então você vai gerar tudo isso, todos os valores e já ter uma lista como o resultado, tá? Mas agora, se eu rodar essa célula aqui, perceba que eu tenho novamente um objeto gerador em um endereço de memória, ok? Então, às vezes, é mais compacto você escrever isso daqui, então fica um pouquinho mais sucinto de ler, tá? Dependendo do código que você tem, ok? E eu posso usar isso daqui dentro de um loop for, da mesma forma que eu poderia com um gerador normal, tá? Então, aqui, for quadrado em esse gerador, que a gente já explicou aqui, você pode dar um print quadrado e você vai ter aqui 1, 4 e 9. Eu também poderia associar essa expressão geradora a uma variável e solicitar os nexts, que nem a gente já tinha visto anteriormente, exatamente o mesmo comportamento. Tá? Então, eu fui pedindo aqui um por um, né? Next de G veio 1, next de G veio 4, next de G veio 9, e daí já tinha esgotado por completo. E você tem, portanto, aqui uma exceção que é a stop iteration. Esse comportamento que a gente viu aqui, né, de você também poder iterar em um objeto gerador, né, é muito similar à discussão que a gente já tinha feito no vídeo sobre iteradores e iteráveis, onde a gente tinha discutido que todo iterador também é um iterável. Tá? Então, isso, inclusive, está compatível com o que foi escrito aqui. Né? A documentação também define o termo iterador-gerador. Tá? Então, por isso que eu falei que os dois vídeos eles acabam se comunicando entre si. Ok? Agora, eu espero que já tenha dado para entender mais ou menos aí como é que é o funcionamento de um gerador comparado a uma função comum. Certo? Na função comum, você tem lá o return, tá? E ele já vai disponibilizar para você o resultado da operação como um todo. Enquanto que num gerador, ele vai disponibilizar sob demanda.
Vamos ver algumas aplicações práticas disso. Criei aqui um exemplo, e nesse exemplo o objetivo é criar um pequeno cadastro, unificando em uma mesma estrutura de dados os nomes de alunos e seus cursos, além de associar também uma matrícula sequencial a cada aluno. Então, para isso, eu pensei aqui em um exemplo. Tá? Imagina que você tem uma determinada instituição de ensino que tem lá os seus alunos e o objetivo é criar um pequeno cadastro, tá? Um cadastro de alunos, onde nesse cadastro você vai ter o nome do aluno, o curso e também vai ser associado a uma matrícula sequencial a cada aluno. Se você for dar uma olhada na documentação do Python e também na PEP, né, que é PEP 255, que vai estar no link aí na descrição, que fala sobre geradores, você vai ver que tem lá as aplicações que foram pensadas na criação dos geradores na linguagem. Só que a linguagem que está ali é um pouco técnica demais, porque os geradores eles foram criados no contexto de callbacks e corrotinas que eu nem vou abordar aqui no vídeo, porque seria uma tangente muito grande e que acho que são assuntos que só fazem sentido quando você já está dentro de um contexto onde esse tipo de situação acontece. Agora, muito embora tenha sido implementado na linguagem dentro desse ponto de vista, isso não significa que você não possa usar geradores em outros contextos. É o que eu vou tentar mostrar aqui, ok? Então eu tenho aqui duas listas, tá? Uma lista de nomes, outra lista de cursos. Eu vou rodar aqui, tá? E eu criei aqui uma função comum, certo? Que faz o cadastro. Então o objetivo é você ter em uma mesma estrutura de dados os nomes, os cursos e uma matrícula sequencial. Então eu escolhi que essa estrutura de dados vai ser aqui uma lista, certo? E daí eu estou aqui passando, né, por cada nome e curso e criando aqui um dicionário para cada aluno, né? Então você vai ter aqui para o aluno a matrícula, o nome e o curso, e esse dicionário aluno está sendo anexado a esse cadastro e está tendo aqui o retorno cadastro. Então, cadastro, dentro desse contexto aqui, vai ser uma lista de dicionários, sendo cada dicionário o registro do aluno. E eu também aqui estou escrevendo mais ou menos a mesma coisa, só que na forma de um gerador, tá? E se é na forma de um gerador, eu dou um yield de cada aluno que é produzido, ok? No link aí da descrição vai ter o código, então você pode olhar depois com um pouco mais de calma se você quiser, tá? Mas só para você entender, eu estou aqui criando uma função em um gerador. A função retorna a estrutura de dados completa, enquanto que o gerador gera apenas o aluno e, portanto, eu posso fazer o que quiser com esse aluno que foi gerado, certo? Se eu não quiser colocar numa lista, mas colocar numa tupla, enfim, eu posso fazer o que eu bem entender. E a gente vai comparar o comportamento desses dois objetos que estão sendo criados. Então eu vou rodar essa célula aqui, tá? E vamos dar uma olhada primeiramente na função. Então, se eu passar a minha lista nomes e cursos para a função cadastro aluno, eu vou ter, como resultado, uma lista de dicionários, onde cada dicionário é o registro de um aluno, certo? Então está aqui, ó, matrícula 0, nome, Americio, curso, geografia, certo? Que são os nomes e os cursos que eu tinha criado aqui, né? Então o objetivo é ter uma estrutura com o nome e o curso de cada aluno e ainda associar uma matrícula sequencial, que aqui no caso eu comecei, né, simplesmente com o número 0 para ser o mais simples possível. Vamos dar uma olhada em quanto tempo essa lista foi criada, tá? Para isso, a gente tem aqui esse comando que vale no IPython e no Jupyter Notebook, né, que o Jupyter Notebook ele é criado em cima do IPython, e é um comando para você poder ver quanto tempo que levou a execução dessa célula aqui. Tá? De uma forma bem simplificada, eu já falei um pouquinho mais sobre esses tipos de comando aqui, que são chamados de comandos mágicos, na própria documentação do Jupyter Notebook, está em um vídeo aqui do canal, e eu vou deixar também esse vídeo na descrição e no card aí também, tá? Então, vamos rodar aqui. Então perceba aqui o resultado, tá? A Timeit, ela roda várias vezes esse comando aqui para você ter uma média, né, de duração, por isso que ela coloca aqui
o tempo que levou cada rodada, né, mais ou menos um desvio padrão aqui, tá? No vídeo sobre o IPython eu discuto um pouquinho melhor aqui sobre esses tempos e tal, e também remeto à documentação. Aqui, para o que a gente está interessado, interessa a ordem de grandeza, então levou aí aproximadamente 1 microsegundo, tá, para você ter a criação dessa lista de dicionários aqui. Vamos ver agora o comportamento do nosso gerador. O que a gente sabe? A gente sabe que o gerador ele não vai dar por retorno a estrutura completa, certo? Afinal de contas, ele vai dar um yield de cada aluno na forma de um dicionário. Só que esse dicionário ele só vai ser efetivamente gerado sob demanda. Então, o que vai acontecer quando eu rodar essa célula aqui? Vai ser simplesmente criado um objeto gerador e um endereço de memória. Tá? Agora, se eu passar isto para dentro de uma estrutura, como por exemplo uma lista, aí vai ser gerada vão ser gerados todos os dicionários de alunos, tá? Vamos ver isso aqui na prática, tá aqui, ó. Então, quando eu passo para dentro de uma lista ou uma tupla também, enfim, quando eu faço esse tipo de comando aqui, o que na verdade está acontecendo é a exaustão desse gerador. É como se eu não estou dizendo que é assim, é como se esse comando list aqui ficasse dando next, 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 até colocar todo mundo dentro da lista. Tá? Agora, vamos voltar aqui para o objeto gerador em si. Se o objeto gerador ele não está efetivamente criando nada, né? Ele só está simplesmente criando o objeto em memória, mas acabou aí, cada dicionário em si de aluno só vai ser criado sob demanda, então é muito provável que quando a gente der um timeit aqui nele, seja muito mais rápida a execução. Vamos ver isso na prática. Olha a diferença de ordem de grandeza. Aqui na função, a gente tinha 1 microsegundo para criar essa lista aqui com dicionários de alunos. Quando eu faço esse comando, a única coisa que eu estou criando é uma referência em memória para um objeto gerador, mas eu não estou criando ainda nem os alunos, certo? Os alunos só vão ser gerados sob demanda. Então eu tenho aqui 175 nanosegundos. Aqui era microsegundos, aqui eu tenho nanosegundos. Ok? 1000 vezes mais rápido. Porque na realidade não foi gerado o aluno ainda. Ele só vai ser gerado sob demanda. Eu fiz aqui nessa outra célula. Eu fiz então um comando next pedindo, né, o próximo aluno aqui para o gerador. Tá? Vamos ver quanto tempo vai levar isso. Tá aqui, ó, 532 nanosegundos. Eu continuo na ordem de nanosegundos. Tá? Continua muito mais rápido. E o que aconteceu aqui? Aqui eu só gerei o primeiro aluno, certo? E eu poderia continuar chamando isso até você exaurir todas as possibilidades de alunos. Qual a utilidade prática disso? Aqui eu estou simplesmente com 5 alunos. Agora, imagina se você tem milhares de alunos, certo? Como uma instituição normal, né? Muitas das vezes você vai ter centenas, milhares de alunos. Então, muitas das vezes, dependendo do que você quer fazer, não faz sentido você colocar tudo dentro de um listão, uma tupla, o que quer que seja. Faz sentido você gerar sob demanda para fazer a operação que você precisa, sem ter um consumo absurdo de espaço e de memória, que é o que a gente vai passar a conversar agora. Para avaliar o quanto de espaço cada um desses objetos está ocupando, eu vou utilizar esse pacote aqui, que é o pacote Pimpler, tá? Que está aqui a documentação dele. De novo, todos os links estão no link aí na descrição. Então, como ele diz aqui, é uma ferramenta para monitorar e analisar o comportamento em memória de objetos Python, tá? E daí, eu não vou entrar muito no mérito de todas as opções que esse pacote tem, eu vou aqui simplesmente usar uma dos métodos que ele disponibiliza, que esse aqui é a sizeOf, tá? De forma que a gente possa comparar o tamanho, né, de cada um desses objetos. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual é o tamanho aqui? Tem que rodar a célula aqui, né? Obviamente. E se eu perguntar aqui, qual é o tamanho, né, desse objeto que está sendo criado aqui por essa função, ele está me dando aqui 2400, a unidade aqui está em bytes, tá?
enquanto que se eu perguntar aqui qual é o tamanho do objeto criado pelo gerador, está aqui 1416, ok? Não parece muita coisa, porque aqui a gente está com simplesmente uma lista aqui com 5 cadastros e tal, tá? Por isso que eu vou mudar levemente aqui a implementação, tanto da função, tanto do gerador, para a gente poder brincar um pouquinho. Então eu mudei aqui a implementação, de forma que aqui o meu objetivo agora é poder criar cadastros com quantidades aleatórias, tá? Então vocês têm acesso ao código no link que está aí na descrição, se você quiser olhar com um pouco mais de calma, mas basicamente eu agora não vou passar a lista de nomes e de cursos, eu simplesmente vou passar uma quantidade de alunos. E aí aqui eu tenho a função, certo? Que vai me retornar o cadastro na forma de uma lista, que nem era anteriormente, e aqui o gerador que me retorna simplesmente o dicionário do aluno. Então vamos rodar essa célula aqui e vamos começar com a mesma quantidade que a gente tinha antes, mas só para você perceber que agora os alunos são aleatórios. Então está aqui a minha função. Então repara que tem nomes se repetindo aqui, cursos se repetindo, porque agora eu estou simplesmente fazendo uma combinação daquela lista de nomes e cursos que eu tinha anteriormente, tá? E eu pedi 5 aqui simplesmente para a gente poder comparar isso. E o gerador vai ser mais ou menos o mesmo comportamento, certo? Ele vai criar um objeto gerador. Agora, se eu passar esse objeto para dentro de uma lista ou de uma tupla, aí sim eu vou ter aqui os 5, no caso, que foi a quantidade que eu pedi. Tá? Repara que também tem repetição, certo? Tá tudo fora de ordem, porque agora é simplesmente a criação de um cadastro aleatório a partir daquela lista de nomes e cursos que eu tinha criado anteriormente. Tá? Antes, né, quando não era aleatório, você tinha o mesmo resultado tanto para a função, tanto para o gerador, ok? Mas qual é a vantagem? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente pode brincar de uma forma um pouco mais hard. E se eu tivesse 1 milhão de alunos? Vamos começar comparando o tempo, da mesma forma que a gente tinha visto anteriormente. Então aqui eu vou passar o timeit para a minha função. Lembrando, o que a função vai fazer? Ela vai criar para mim uma lista de 1 milhão de dicionários, cada dicionário se referindo aos alunos, com uma matrícula, o nome e o curso do aluno. Vamos dar uma olhada quanto tempo isso vai levar. Olha a diferença. A gente está agora com 990 milissegundos, praticamente 1 segundo. Demorou 1 segundo. Se você voltar aí no vídeo, você vai ver que anteriormente, quando eram 5 alunos, a gente tinha microsegundo, tá? Então é uma diferença aí da ordem de 10 à terceira, ok? Agora, o que será que vai acontecer com esse comando aqui? Aqui é o gerador. O gerador, ele na realidade, ele simplesmente vai ser criado, né, uma referência para ele em um espaço de memória. Então vamos rodar essa célula aqui. Perceba que continuou aqui com 152 nanosegundos, continuou na ordem de grandeza de nanosegundo. Por quê? Porque não foi criado ainda 1 milhão de dicionários, ok? Cada dicionário só vai ser criado sob demanda. Então, se eu der um next, né, nesse gerador aleatório aqui, daí ele vai me gerar o primeiro dicionário de aluno. Aí depois, se eu der um novo next, um segundo dicionário de aluno, e assim vai, tá? Existem outras formas, inclusive, de você consumir, tá, um gerador que eu não vou falar nesse vídeo, vai ser o assunto de alguns dos próximos vídeos, ok? Agora, vamos ver a questão de tamanho. Vamos verificar qual é o tamanho em memória do objeto relacionado à minha função, tá? Vamos rodar essa célula aqui. Deu esse númerozão aqui, tá? É muito maior do que o que tinha dado quando a gente só tinha 5 alunos. Isso daqui está em bytes, ok? Então essa célula aqui é simplesmente para converter para megabytes. E daí a gente tem 260. 260 megabytes para uma lista. Lembra que o retorno da função é uma lista com 1 milhão de dicionários, cada dicionário se referindo a um aluno com matrícula, nome e curso, ok? Para e pensa, você pensava nesse tipo de magnitude de resultado? Tá? E aqui a gente está com 1 milhão de dicionários relativamente simples.
ok? Agora, imagina se você está com um banco de dados com milhares, milhões de entradas. Imagina se você tenta colocar tudo isso dentro de uma única estrutura de dados. Não faz muito sentido, ok? Você vai ter um sério problema de memória, ok? Vamos dar uma olhada no tamanho do objeto gerado aqui pelo gerador. Está aqui, 440. Por quê? Porque, na realidade, isso daqui é simplesmente o pequeno espacinho que foi alocado ali em memória para você ter a instrução, né, de gerar cada dicionário sob demanda. Você ainda não gerou cada dicionário e você não está com esses dicionários todos dentro de uma lista, que nem é o caso da função. Tá? Por isso que é mais inteligente, é mais eficiente, né, você usar geradores quando você está nesse tipo de situação onde você tem muita coisa. Então, ao invés de você pegar essa muita coisa e colocar dentro de uma estrutura, faz sentido de você consumir essa muita coisa de uma forma sob demanda. Agora, só para você entender, né, que se eu se eu consumir o gerador por completo, certo? Como, por exemplo, fazendo 1 milhão de nexts, tá? E colocar dentro de uma lista, eu vou ter resultados muito parecidos. Então, por exemplo, vamos rodar essa célula aqui, que é ver o tempo, né, para você gerar uma lista aqui, né? Com todos os registros criados a partir desse gerador. Perceba aqui, milissegundo, mesma ordem de grandeza que a gente tinha obtido anteriormente, e também vamos ver o tamanho, né, dessa lista gerada. Já aqui já está convertendo, né, para megabyte, então a gente muito provavelmente vai ter um valor aí muito parecido. Está vendo 259, enquanto que a gente tinha aqui também 260. Tá? Então, não adianta nada, né? Você, vou criar um gerador para ser mais eficiente. Só que daí, ao invés de você consumir, né, esse gerador, aos poucos você vai e passa ele para dentro de uma tupla ou de uma lista. O que está acontecendo aqui é que internamente o que o Python está fazendo é fazer várias chamadas nexts, tá? Quer dizer, não é exatamente assim que está acontecendo, né? Porque por baixo dos panos não necessariamente os comandos são em Python, né? Mas enfim, pensa que é como se fosse, né, várias chamadas nexts até você consumir o gerador por completo e ir colocando isso dentro de uma lista. Então, no final das contas, você não ganhou muita coisa por usar um gerador. A ideia do gerador é você poder fazer isso sob demanda. Tá? Em próximos vídeos do canal eu vou mostrar que existem outras formas de você consumir um gerador que não só com esses comandos next. Tá? Você pode inclusive consumir por partes. Tá? Eu tenho aqui como gerar 1 milhão de alunos, tá? Mas eu só quero 10 no momento, então você pode ir fazendo parte por parte. Tá? Isso é muito útil, por exemplo, quando você tem um banco de dados muito gigante, quando você vai trabalhar com uma estrutura de dados muito gigante, por exemplo, num Pandas, tá? Para fazer uma análise de dados. Então, isso acaba facilitando bastante a vida. Por esse vídeo aqui é isso. Eu espero que tenha ajudado aí a entender a diferença de função e gerador, ajudado a entender contextos onde geradores podem ser um pouco mais interessantes. De novo, eu recomendo que quem ainda não viu, veja o vídeo Iteráveis e Iteradores em Python para entender um pouquinho melhor algumas terminologias que foram utilizadas aqui. Caso você nunca tenha visto o comando next, por exemplo, no vídeo lá de Iteradores e Iteráveis a gente usa bastante. Tá? Se você quiser reproduzir isso na sua máquina, o artigo que está linkado aí na descrição tem todo esse código aqui e um texto explicando tudo o que está acontecendo. Os tempos e valores que você pode obter, né, especialmente os tempos, quando você roda o time, isso aqui pode variar um pouquinho, porque depende da tua máquina. Na minha própria máquina varia também, né, porque aqui agora eu estou gravando a minha tela, então tem outro processo acontecendo e tal. Então os tempos são diferentes dos tempos que eu mesmo obtenho na minha máquina quando eu não estou gravando a tela. Tá? Então isso pode ter uma pequena variação dependendo da sua máquina, mas as ordens de grandeza, né, as diferenças entre as ordens de grandeza de cada situação, muito provavelmente vão se manter. Ok? Então, para esse vídeo é isso. Acompanhe o Ciência Programada nas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Até a próxima.